E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa segunda-feira, falando sobre o Phoenix Suns. Ontem, o Phoenix Suns perdeu para o Orlando Magic e essa foi uma derrota que expôs muitos problemas crônicos desse Phoenix Suns. Muitos problemas crônicos. E nesse vídeo eu quero jogar uma luz em cima desses problemas, eu quero comentar sobre esses problemas que eu enxergo nesse time do Phoenix Suns, que é um time que tem um puta de um potencial, só que para alcançar esse potencial vai ter que corrigir muita coisa. E nesse vídeo eu quero falar sobre alguns pontos que eu acho que o Phoenix Suns tem que corrigir, se por acaso ainda quiser brigar pelo título. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora começar. E vamos começar falando sobre um dos grandes problemas que o Phoenix Suns tem tido nessa temporada, os turnovers. O Phoenix Suns é um dos 9 times que mais cometem turnovers por jogo nessa temporada. São 13,9 turnovers por jogo. E ontem, o time cometeu 22 turnovers. 22. Esses 22 turnovers se transformaram em 21 pontos para o Orlando Magic. Então o Phoenix deu de graça para o Orlando Magic 21 pontos, que fizeram total diferença. Só no quarto período, o Phoenix Suns cometeu 7 turnovers. Se o Phoenix Suns não tivesse cometido tantos turnovers assim, principalmente no quarto período, dava para ter ganhado o jogo. Dava para ter ganhado. E por falar em quarto período, meu amigo, o que foi o quarto período do Phoenix Suns ontem, né? Foi uma tragédia. Foi um desastre. E esse é o problema que o Phoenix Suns tem tido a temporada inteira. O Phoenix Suns nessa temporada é o pior time da NBA em quarto período. É o pior. É o pior. De longe, o Phoenix Suns tem o pior quarto período dentre todas as equipes. É um time que não consegue fechar jogos. E ontem não foi diferente. O Phoenix Suns conseguiu a proeza de marcar apenas 13 pontos no quarto período. 13 pontos. Sabe quantos pontos o Phoenix Suns marcou nos últimos 10 minutos do jogo de ontem? 6. 6. O time precisando da vitória, o time sendo amassado pelo Magic, o time conseguiu marcar só 6 pontos. E aí você pode perguntar: ah, Luiz, o Phoenix então deve ter jogado sem o Booker, sem o Durant, sem o Bradley Beal? Não, não, não. Os três jogaram. O Devin Booker, inclusive, entrou no quarto período sendo responsável por metade dos pontos do Phoenix na partida. O Booker estava quente, Durant estava em quadra, Bill estava em quadra. E mesmo assim, o Phoenix, nos últimos 10 minutos, marcou só 6 pontos. E aí, esse desempenho horrível do Phoenix no quarto período escancarou outros dois problemas desse time. O primeiro deles, a dependência absurda que esse time tem das suas estrelas. Cara, é impressionante como o Phoenix Suns depende de atuações colossais de Booker e Durant para ganhar. Ontem, como eu disse, o Devin Booker estava muito bem. Booker entrou no quarto período sendo responsável por metade dos pontos do Phoenix. Ele terminou o jogo com 44 pontos. Booker estava bem. Só que no quarto período, a defesa do Magic anulou o Devin Booker. O Magic percebeu que o ataque do Phoenix estava, assim, era totalmente baseado no Devin Booker, dobrou a marcação em cima dele, em alguns momentos até triplicou a marcação em cima dele, e aí o resto do time do Suns não conseguiu fazer nada. O ataque do Phoenix Suns morreu a partir do momento que o Magic anulou o Devin Booker. E chama muita atenção o fato do ataque do Phoenix Suns ter morrido tendo, repito, Kevin Durant e Bradley Beal em quadra. E isso é algo que tem acontecido a temporada inteira. Se o Devin Booker e o Kevin Durant não passam dos 35 pontos toda a noite, o Phoenix Suns tem uma dificuldade enorme em ganhar jogos. E isso vai muito na conta do Frank Vogel. O Frank Vogel,
ele não consegue envolver os outros jogadores no ataque. O Phoenix Suns não envolve os outros caras. Quer uma prova disso? Ontem, o Grayson Allen, sabe quantos arremessos o Grayson Allen tentou no jogo inteiro? Ele tentou 3 arremessos. Sabe quantos arremessos o Eric Gordon tentou no jogo inteiro? 5 arremessos. São 2 jogadores que precisam ser mais envolvidos. Se eles fossem mais envolvidos no ataque ontem, o Phoenix poderia ter ganhado o jogo. O Phoenix poderia ter continuado pontuando, mesmo com o Devin Booker sendo bem marcado. O que iria, inclusive, dar uma aliviada na marcação do Booker, porque o Orlando, perdão, teria que espalhar um pouquinho mais sua marcação. Ia deixar de aglutinar em cima do Booker e ia dar uma espalhada, dando mais liberdade para o Booker. Só que pelo fato do Vogel não desenhar nenhuma jogada para os outros caras, o Phoenix não teve alternativa. O Orlando ficou tranquilinho na defesa. Tranquilinho. Outro ponto. Sabe quantos arremessos Durant e Beal tentaram ontem, os dois juntos? 25 arremessos, cara. Ontem o Phoenix Suns não conseguiu envolver nem Durant e Beal. Nem os dois. O Phoenix Suns ontem se baseou em Devin Booker. Bola no Devin Booker. E isso não pode acontecer, cara. Isso não pode acontecer. Eu critico muito o Milwaukee Bucks por ser um time absurdamente dependente das suas estrelas. O Milwaukee Bucks é um time muito dependente das suas estrelas. Só que o Phoenix Suns não fica muito atrás, não. Não fica muito atrás. Faz o seguinte exercício. Dá uma buscada no box score dos últimos 6 jogos do Phoenix Suns. Você vai reparar que nos jogos onde o Phoenix venceu ou competiu, Booker ou Durant tiveram atuações de 30, 40 pontos. Você vai reparar isso. Isso é algo frequente. Para o Phoenix Suns brigar, para o Phoenix Suns ganhar, competir, esses dois precisam ter atuações espetaculares. Só que chega um momento, vai chegar um momento, e tem acontecido, desses caras em alguns jogos não entregarem. O Kevin Durant, por exemplo, no jogo de ontem e no jogo contra o Indiana, não teve uma grande entrega. Não teve grandes atuações. O Devin Booker, sim. Só que Durant e o próprio Bradley Beal não tiveram grandes atuações. E aí, um bom time teria alternativa para isso. O Phoenix Suns não tem. Não tem. Então, o primeiro problema que o quarto período de ontem escancarou foi a dependência exagerada que o time tem das suas estrelas. E aí o segundo problema, e esse é um problema que não é de hoje, né? Já faz pelo menos aí umas 2 temporadas que o time do Suns tem esse problema, mesmo na época do Monty Williams. Só que com o Frank Vogel tá ainda pior. Qual que é esse problema? O Phoenix não consegue criar arremessos de 3. O Phoenix Suns, nessa temporada, é o 4º time que menos cria arremessos de 3 na NBA. É o 4º time. Só que ontem, velho, o time tentou, não é que converteu, o time tentou 14 arremessos de 3. Só 14. E converteu apenas 4. No quarto período, onde o time precisava cortar a diferença, precisava pontuar com um volume um pouquinho maior para tentar buscar o placar, o Phoenix tentou só 3 bolas de 3. Só 3. E assim, eu entendo que Booker, Durant e o Bradley Beal são jogadores que na média distância, no mid-range, são excelentes. São 3 dos melhores nessa área da quadra. São 3 dos melhores. Só que não dá para o jogo do Phoenix Suns se basear apenas em média distância. E isso é um problema que o Phoenix tinha com o Monty Williams. No último playoff, esse foi um dos grandes problemas do Phoenix Suns. O Phoenix não chutava para 3. E continua não chutando. E não é que o time não tem bons chutadores. O Devin Booker é um bom chutador para 3. Kevin Durant é excelente. Bradley Beal é excelente. Gordon é excelente. O Grayson Allen é excelente. O Grayson Allen recentemente meteu o quê? 9 bolas de 3, não foram? 9 bolas de 3? São ótimos arremessadores. Só que o Phoenix Suns simplesmente não cria arremesso de 3. Não explora a bola de 3. Meu amigo, estamos em 2024. Não existe você querer ser campeão
você querer brigar por título tendo um perímetro tão improdutivo como esse. E o interessante é que o Phoenix Suns tem um bom aproveitamento para 3 pontos. O problema é que não cria arremessos. Não cria. O Phoenix Suns precisa começar a chutar mais para 3 urgentemente. Porque em um jogo como o de ontem, onde o Magic conseguiu abrir uma boa vantagem no quarto período, você precisa ter bola de 3 para cortar a diferença rápido. É óbvio que você não pode viver e morrer pela bola de 3. Não pode. Mas você precisa ter um equilíbrio. Você precisa explorar mais o perímetro. É o basquete moderno. Você gostando ou não do basquete moderno, desse basquete baseado em bola de 3, você gostando ou não desse basquete, não importa. É a realidade. Se você quer brigar pelo título, se você quer brigar contra times fortes, com times fortes, você precisa ter bola de 3. E o Phoenix Suns simplesmente não tem, porque não tenta. E aí, para fechar aqui o vídeo, para fechar esse exposed do Phoenix Suns, se é que eu posso chamar assim, eu quero falar só sobre mais um problema, que é a falta de fisicalidade desse Phoenix Suns. O Phoenix Suns é um time que não costuma fazer o trabalho sujo. O que é o trabalho sujo? Box out, pegar rebote ofensivo, criar pontos de segunda chance. O Phoenix Suns não costuma fazer isso. Ontem não fez. Ontem, um dos motivos da vitória do Magic foi que o Magic brigou por toda a bola, brigou por todo o rebote ofensivo. Orlando ontem pegou 11 rebotes ofensivos que viraram 22 pontos de segunda chance. 22 pontos de segunda chance. No quarto período, cara, o Orlando brincou no garrafão. Brincou no garrafão. Eu entendo que o Phoenix Suns ontem tava sem o Yusuf Nurkic. Eu entendo. Só que isso não é de ontem. É a temporada inteira. O Phoenix Suns é o 11º time, é um dos 11 times, né, que menos pega rebotes por jogo. É também um dos 7 que pegam menos rebotes ofensivos. O Phoenix é um time que não briga, que não faz o trabalho sujo. E beleza, você pode vencer na técnica, você pode vencer no talento, mas você precisa fazer o trabalho sujo. Porque se você não fizer, o outro time vai fazer. E aí, quando você pega um time que tem talento e que faz o trabalho sujo, você vai perder. Foi o caso ontem. O Orlando pode não ter tanto talento quanto o Phoenix, mas tem o Paulo Banchero, tem Franz Wagner. E ontem fez o trabalho sujo. O Jonathan Isaac, o que foi o Jonathan Isaac defendendo ontem? O que foi o Mo Wagner ontem? O Phoenix não faz o trabalho sujo e precisa fazer. Precisa fazer, porque faz falta. Muita falta, ainda mais em jogos pegados. Então, para concluir, é o seguinte. Eu não tô falando que o Phoenix Suns é um time ruim ou que é um time que está destinado ao fracasso. Não. O Phoenix Suns é um time que tem talento, é um elenco talentoso, é um time que tem ótimas peças e que tem um grande potencial. Só que para conseguir alcançar esse potencial, o Phoenix precisa corrigir esses problemas, o Phoenix precisa corrigir esses pontos. Só que o que me deixa com muitas dúvidas sobre a capacidade desse Phoenix de corrigir esses problemas, que são problemas meio que crônicos, o que me deixa com dúvidas em relação a esse poder de correção é o fato do treinador dele ser o Frank Vogel. Um treinador que há anos não consegue fazer um bom trabalho, que há anos não consegue fazer ajustes. Pega o último ano dele no Lakers. Era um time horrível. E ele não conseguia corrigir, ele não conseguia ajustar o time. Eu não gosto do trabalho do Vogel. E eu tenho muitas dúvidas se ele vai conseguir melhorar esse time, melhorar esses problemas, corrigir esses problemas. E a grande questão é que se o Phoenix Suns não corrigir esses problemas, o time não vai conseguir brigar pelo título. E a partir do momento que você tem Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker no seu time, e você não briga pelo título, você vai receber o rótulo
de fracassado. E aí, será que o Phoenix Suns vai querer receber esse rótulo? Será que o torcedor vai aceitar o Phoenix Suns receber esse rótulo de fracassado, tendo Durant, Booker e Bill? Será? Não sei. Não sei. Uma das soluções para mim é trocar o treinador. Normalmente, eu não fico pedindo a demissão de treinador. Só que nessa temporada, não tá tendo como. Não tá tendo como. Eu pedi a demissão do Adrian Griffin. Eu peço a demissão do Darvin Ham e eu peço a demissão do Frank Vogel. E o engraçado é que os caras nem treinam o meu time. Mas por eu querer ver esses times melhores, por eu querer ver uma liga muito competitiva, e para você ter uma liga muito competitiva, você precisa ter grandes times, por eu querer ver esses times jogando bem, eu peço a demissão desses caras, porque são caras que estão piorando, estão prejudicando o time. O Frank Vogel, além dele não estar conseguindo tirar o máximo desse time, ele não está conseguindo melhorar, não está conseguindo fazer bem pro Phoenix Suns. Então, esse é o meu ponto. O Phoenix é um time que tem um puta potencial. Só que eu não sei se vai conseguir atingir esse potencial, porque não tem um cara capaz de resolver essa caralhada de problemas que o time tem. E a derrota de ontem pro Magic, ela jogou uma luz em cima desses problemas. Então, é isso. Esse era o ponto que eu queria discutir nesse vídeo. Eu entendo o torcedor do Phoenix ficar chateado comigo, eu vou entender, mas eu quero que você tente deixar de lado um pouquinho o clubismo e olhar para o seu time de longe, tentar olhar de um pouquinho de fora. Porque se você fizer isso, você vai enxergar os mesmos problemas que eu tô enxergando. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Mas é isso, gente. Já falei demais, já me estendi demais. Se você concorda, comentário tá aí pra isso. Se discorda, comentário tá pra isso também. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, turma. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.